Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje dia 22 de dezembro, quinta-feira, a gente vai devagarinho aí, caminhando para a reta final do ano, para a última semana aí, né? Conto com a colaboração de todos para se inscrever, para deixar o like e vamos para cima, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é que o gramado da Neoquímica Arena já está no estágio final da reforma, tá? Tivemos aí até algumas fotos que a empresa, a World Sports, que está cuidando aí, né, dessa reforma do gramado da Neoquímica Arena, postou, tá? Divulgou aí nas redes sociais e tudo mais. Era uma reforma que a gente já esperava há um bom tempo, porque tivemos a pandemia em 2020, parou o futebol. O futebol volta no final de 2020, aí emenda 2020 em 2021. Começa a temporada 2021 direto e emenda 2022 direto. Agora que a gente tem a oportunidade de ter uma pré-temporada, de ter um descanso, muito em conta da Copa do Mundo. Tá, então por isso que emendou 2021 e 2020, porque tinha que já encurtar esse calendário para acabar antes da Copa. Então foram muitas situações, pandemia, Copa do Mundo, que não deixaram com que a empresa fizesse essa reforma dentro da Neoquímica Arena. Para quem estava perto lá do gramado, já viu que ele precisava de reforma, e mesmo assim era um dos melhores do Brasil. Por quê? Porque todos os outros também não estavam sendo reformados. Do Maracanã, então, pelo amor de Deus. Eles querem colocar tanto como um estádio top que não sei o que. Não se compara. O melhor gramado do futebol brasileiro é o da Neoquímica Arena. E grama, viu? Não é grama sintética igual outros estádios aí, não. Tá? Mas nesse sentido aí, parabéns para a empresa, parabéns para o Corinthians, né? Que tá fazendo essa manutenção para que a gente tenha sempre aí um ótimo gramado dentro do nosso estádio. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o nosso goleiro Alan Gobet, tá? Que era da nossa base, né? Disputou até a copinha aí de 2022. Na última copinha ele era o goleiro titular do Corinthians. Estourou a idade, tá? Bateu aí 22 anos. Subiu pro profissional e era a quarta opção de goleiros pro Corinthians. Chegou a ser a quinta, né? Quando a gente tinha o Ivan ainda. O Ivan saiu, ele fica como a quarta opção entre os goleiros. Já ficou no banco em algumas oportunidades, tá? Tá sempre treinando aí com o time principal, mas quem vai para os jogos sempre é Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli. Tá? Sempre as principais opções aí do Corinthians. E aí, pensando nisso, o Corinthians vai emprestar o goleiro Alan Gobet para a equipe da Inter de Limeira, tá? Para disputar aí o Paulistão 2023. E pelo que eu entendi, o contrato dele de empréstimo vai até 5 de junho de 2023. Então ele só vai ser emprestado pro Campeonato Paulista. Como o empréstimo tem que ser aí, acho que de 6 meses, né? Vamos colocar aí até o meio do ano, mas a ideia é que ele seja emprestado apenas para a disputa do Paulistão. Uma boa experiência para ele, tá? A Inter de Limeira é um time aí mediano dentro do campeonato. Não é time que briga para cair, é sempre time que briga para ir pro mata-mata. Inclusive aí, eu acho que 2020... o Corinthians pegou a Inter de Limeira no mata-mata, talvez eu esteja enganado. Mas é um time chato, tá? Dentro do campeonato, é um time que sempre briga por alguma coisa ali para disputar o mata-mata. Mas é isso, desejo uma boa sorte para a equipe da Inter de Limeira e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. É uma boa emprestar o nosso goleiro para disputar o Paulistão? Mais uma de mercado da bola, família, dessa vez. Eu fiquei até com medo, tá? A informação é que o Corinthians estava buscando um empréstimo do jogador Guilherme Costa. E aí eu fui pesquisar quem era Guilherme Costa. Porque só pelo nome assim eu falei, não conheço, tá? Não conheço. Guilherme Costa. Fui atrás. Joga no Guangzhou City, da China. E aí eu fui pesquisar a carreira dele.
O cara tá com 31 anos, ninguém nunca ouviu falar dele. 31 anos. Aí ele surgiu no Braga de Portugal, jogou no Vizela, no Gil Vicente também de Portugal, foi pro Legia Varsóvia da Polônia, depois foi pro Benevento da Itália, e aí foi pro futebol turco. Jogou em 3 clubes da Turquia, nenhum clube grande, e por fim, em 2021, fechou com o Guangzhou City. Até aí, não tá bom, mas acontece. O cara não jogou em nenhum clube assim tão conhecido, 31 anos e tudo mais, busca um empréstimo para retornar ao futebol brasileiro, ok. E aí a principal informação: Guilherme Costa, atleta que atua como meia, lateral esquerdo e atacante. Meia, lateral esquerdo e atacante. O cara que tá com 31 anos, a gente nunca ouviu falar. Só jogou em time que ninguém acompanha. Ninguém que eu falo aqui do Brasil, no caso. Torcida brasileira. Não tem como a gente trazer esse cara e falar que ele atua como meia, lateral esquerdo e atacante. De verdade, rapaziada, de verdade. Ele pode quebrar um galho. Ele é lateral esquerdo e quebra um galho como ponta. Ok. Vai falar que o cara joga de meia, joga de atacante e joga de lateral esquerdo, isso aí não existe, cara. Isso aí não existe. Vai existir se o cara for um craque da bola. Se for de alto nível. E não é a situação do Guilherme Costa, tá? Não é a situação dele pela carreira que ele fez no futebol. Vamos dar um exemplo aqui. O Ramiro joga em mais de uma posição. Pode quebrar um galho de lateral direito, pode quebrar um galho de ponta, jogando pelo meio, centralizado como armador, como segundo volante, como um primeiro volante. Vocês estão entendendo? Que é um cara que quebra galho? Então não dá, cara. De verdade, eu já tô torcendo pra não dar certo em nada, tá? Acho que não vai dar em nada, mas eu já estou torcendo para que não dê certo essa negociação do Corinthians com o Guilherme Costa. Tem outros clubes interessados, tá? O São Paulo tá de olho também, o Inter. Eles estão querendo um empréstimo desse jogador com o clube chinês pagando parte dos salários. Vamos ver aí se temos alguma atualização dessa negociação, mas, quero saber a opinião da torcida do Corinthians, viu? Difícil esse tipo de jogador que aparece aí, rapaziada. Bom, vamos mais uma aí de mercado da bola. Os dirigentes do Zenit já estão aqui no Brasil, tá? Para fazer algumas reuniões aí com alguns clubes brasileiros, questão de estrutura, entender alguns processos dos clubes brasileiros e também para negociar o Yuri Alberto. Qual que é a informação que o Raul Moura trouxe? O Zenit vai querer uma compensação financeira, tá? Eles vão querer algum dinheiro. O Corinthians já está ciente disso. E fora o dinheiro, eles vão querer alguns jogadores em troca. E aí o que a gente já debateu aqui? Já temos o Ivan lá e o Mantuan lá. Pro Corinthians, a negociação ideal seria: deixa o Ivan e o Mantuan lá e paga essa pequena diferença. Só que o Zenit já começou com a conversa de que não deu certo, o Ivan não agradou, o Mantuan não agradou. Por quê? Porque eles já querem outros nomes do time do Corinthians. E aí eu vou trazer para vocês. Adson foi um nome citado recentemente. O atacante Pedro, da nossa base, tá? Pedro, que é uma revelação aí da base do Corinthians, que a gente tem uma esperança muito grande. E o Robert Renan, que é um cara que surgiu agora, que a gente espera ganhar muito dinheiro com ele. E o Zenit, obviamente, já está de olho. Então, assim, eles querem os 2 jogadores que já estão lá. Querem o Adson, que é um jogador que surgiu bem também. E já estão de olho em outros jogadores que estão subindo da base, que é o caso do Robert Renan e do Pedro. E aí, é o que eu falo, é o posicionamento da nossa diretoria. É chegar na negociação e falar: mas o Ivan tá com tanto número de jogos, classificou vocês na Copa lá pegando pênalti, não agradou? O Mantuan
tem X número de jogos, X número de gols, vem ajudando a equipe de vocês, não agradou? Por quê? O que o Zenit vai fazer agora? Vai desvalorizar os jogadores que estão lá para falar, não, mas esse daqui vai bater 10 milhões de euros, vai bater 12. Então tem que colocar mais pelo menos 1, 2 jogadores aí e pagar a diferença para bater 25. Eles vão querer o maior pacote possível para fechar o Yuri Alberto. Cabe à nossa diretoria entrar na negociação e também valorizar os nossos atletas, tá? Falar, não tem condições. Olha o potencial do Robert Renan, olha o potencial do Pedro. Isso que vocês já estão com o Ivan e com o Mantuan. Querem Adson, Robert Renan, quer Pedro, quer dinheiro, tá? O Zenit vai vir para fechar a melhor negociação possível para eles, tá? E aí cabe à nossa diretoria não deixar que isso aconteça, né? Fazer uma negociação justa e boa para o Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, sobre o Felipe Coutinho, a Ainê, que é a esposa do Coutinho, fez uma publicação, tá, padrão aí nas redes sociais dela, falando da filha dela, tá, um post aí bem carinhoso e tudo mais, padrão, tá, de mãe pra filha e tudo mais. E quem comentou? A Janara, esposa do nosso goleiro Cássio, tá, comentou o seguinte: venham ser felizes na Zona Leste. E aí, cara, a gente tem que lembrar que o Coutinho jogou com o Cássio na Seleção Brasileira, jogou com o Gil na Seleção Brasileira, jogou com o Fagner na Seleção Brasileira, jogou com o Paulinho na Seleção Brasileira, com o Giuliano, com o Renato Augusto. Olha o tanto de nome que a gente já falou. Todos os jogadores do Corinthians ali, com passagens recentes pela Seleção Brasileira, jogaram com o Coutinho. E aí a gente vê o comentário da esposa do Cássio convidando a esposa do Coutinho para vir para a Zona Leste. Isso é um ânimo pra gente. Por quê? Dá a entender que os jogadores do Corinthians estão empenhados nesse projeto. Pra esposa do Cássio ir lá comentar, o Cássio comentou com ela: pô, o Corinthians tá de olho no Coutinho, seria muito bom se ele viesse pra cá. Tô em contato com ele, já liguei pra ele, já fiz aí a minha parte, tá? O Gil já comentou foto do Coutinho também, tá? Não foi tão explícito assim, convidando, mas foi um comentário meio misterioso, tá? Então, assim, os jogadores do Corinthians, obviamente, assim como a torcida, gostaria muito de ver o Coutinho com a camisa do Coringão, mas ainda é uma negociação difícil, a gente segue acompanhando, tá? Não tivemos aí grandes atualizações de ontem para hoje, mas esse convite me deixou um pouco mais animado, tá? Me deixou um pouco mais animado, porque aí os jogadores do Corinthians já estão empenhados nesse convite aí, nessa chegada do Coutinho para a equipe do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!